Buenas! Cá estamos para mais um Café com Ferri, hoje com a presença ilustríssima de um dos maiores nomes do combate à corrupção no Brasil, Deltan Dallagnol. Gostaria de dizer aqui, deixar um recado claro, que o nome dele está escrito e registrado em todos os livros de história do Brasil por todo sempre. Os feitos da Lava Jato, apesar de terem sido desmanchados pelo nosso judiciário, muitos dos feitos, tenho certeza que no futuro serão reconhecidos e a história ela está registrada e mesmo que tentem apagar, não conseguirão. Doutor, obrigado por ter vindo bater um papo conosco hoje. Felipe Corleta está aqui. E eu queria convidar a todos aí para ficarem até o final do vídeo. Tenho perguntas aqui interessantíssimas, espetaculares para fazer. E pedir para vocês seguirem o canal, que a gente está começando esse podcast, que será Uma Hora do Brasil, muito em breve. Nossa, aí. Sem dúvida nenhuma. Até porque a gente vai fazer um investimento para isso. Mas, Deltan, obrigado por ter vindo. E eu queria que tu começasse contando um pouco como tu começou, desde o começo, desde os primórdios. Eu sei que tu tem uma história muito bonita, muito legal. É uma história inspiradora, inclusive, até a tua caminhada até aqui. Legal, Ferri. Prazer enorme meu estar aqui com você, com o Felipe, com essa audiência maravilhosa que acompanha para entender mais dos problemas do Brasil e para saber como que a gente pode transformar, melhorar as coisas que acontecem por aqui. E especialmente quem esteve acompanhando os dois grandes problemas da última década, que foram a corrupção e os arbítrios judiciais. Dois grandes problemas que geraram comoção pública, articulação das pessoas, luta das pessoas. Quando você fala para eu começar, você quer que eu comece onde? Vamos começar pela Lava Jato? Eu queria que tu começasse... Acho que a gente pode começar em Pato Branco, né? Olha só, grande Pato Branco. White Duck City. Um abraço, beijos. Pessoal da grande Pato Branco, onde eu nasci. Bom demais. A tua entrada no judiciário. Legal. Por que tu entrou? Por que tu escolheu o direito? Tem alguém na tua família que é do direito? Legal, Ferri. O D0. Boa, D0. Ferri, eu decidi ir para o direito quando eu estudava muito. Eu acredito muito no valor do esforço individual, no valor da dedicação, da disciplina. Eu cresci vendo meu pai como uma pessoa que me cobrava muito. Meu pai era uma pessoa muito rigorosa. Eu cresci num ambiente que me fez me estimular com o desafio, com a resposta negativa, com a crítica. Se alguém fala que eu não vou conseguir, é aí que eu quero ir lá e lutar mais ainda. E eu estudei muito para o vestibular, eu virava noites estudando para o vestibular. Eu acredito que minha suposição na época era que eu era a pessoa que menos dormia na cidade inteira naquele ano. E eu virava a noite estudando, chegava na noite antes seguinte, ia até de madrugada de novo, dormia 2, 3 horas, a ponto da minha mãe um dia escondida na escola. E minha mãe falou com os professores, com os diretores e pediu para eles irem na sala, sem falar que tinham falado com ela, né? Mas passarem uma orientação geral para os alunos que eles tinham que dormir pelo menos 4 horas por dia. E ela vinha, às vezes acordava de madrugada, ia lá, eu estava estudando, e ela falava, vai dormir, filho. Eu, não, estou me sentindo bem, estou bem. Acordava com sono, claro, né? Mas às vezes eu até cantava caminhando para a escola, com medo, às vezes, que pudesse dormir caminhando de tanto que estudava. Comia pouco, porque comer dava sono. Assim, eu fui bem focado, eu sou muito focado no que eu faço. E estudei, passei no vestibular nas primeiras posições, tanto na Federal como na PUC. Aliás, encontrei agora em Harvard a pessoa que passou comigo nas primeiras posições na PUC. Eu lembro que naquela época os colégios faziam ainda outdoor com as pessoas que passavam em primeiro lugar. E esse outro que estava do meu lado escolheu fazer medicina, eu escolhi fazer direito, eu fiquei na dúvida entre direito e medicina, que é o médico Riella, Leonardo Riella. Ele fez o primeiro transplante com sucesso de um rim suíno para humano, o que pode resolver o problema de 1 milhão de pessoas no mundo que precisam de transplante e não tem. Doideira. E isso faz a gente refletir sobre a vida, né? Os caminhos, as decisões que a gente toma, onde que elas nos levam. E a história dele é muito bonita. Eu acredito que qual seja a opção, o campo que você escolha, você pode fazer a diferença. Se você se dedicar, se você trabalhar de modo muito duro, com estratégia. Escolhi fazer direito porque meu pai tinha sido promotor de justiça e eu vi ele lutar por justiça. Ele foi de Pato Branco, a grande Pato Branco, ele foi do sudoeste do Paraná, que era visto como uma espécie de faroeste antigamente. É tipo o Brasil? Mudou pouca coisa, só que agora o faroeste tem outra arma, é a caneta.
Não é a arma do batom, não, daquela mulher que foi presa há mais de 1 ano porque ela escreveu com batom lá na estátua do Supremo, perdeu o mané. Essa mulher foi presa por associação criminosa armada, né? Golpe de Estado, porque ela escreveu na estátua, perdeu o mané. Não estou falando dessa arma, estou falando das armas, as canetas de Brasília, que tiram a escola, a educação, a saúde por meio da corrupção, que praticam arbítrios judiciais contra as pessoas. Essas sim são armas. Mas o meu pai lidava com outro tipo de arma na época. Era meio faroeste lá, o sudoeste. Tinha muito bandido que era pistoleiro, e meu pai era uma pessoa que os colegas dele da promotoria chamavam ele lá de Crocodilo Dandy. Ele é o cara que não permitia uma injustiça no seu lugar, ele ia prender bandido. Quando a polícia uma vez correu dos bandidos em 2 vizinhos, porque eram os pistoleiros muito famosos, ele foi sozinho prender os caras que estavam tomando uma cerveja num bar. Ele entendia que ele tinha que cumprir o papel dele, ainda que com sacrifício. Eu cresci também no ambiente cristão, entendendo que existe valor em amar, em servir, que a nossa missão na Terra deve ser cumprida dessa forma, e escolhi ali por uma questão de espelhamento do meu pai, de buscar justiça, por ter visto vários casos de corrupção acabar em impunidade, mesmo quando jovem. Escolhi o caminho do direito e no final da faculdade de direito decidi entrar na carreira pública, buscar entrar na carreira pública, quando eu abri ali a lei do Ministério Público. A lei do Ministério Público trata o Ministério Público como uma instituição basicamente de amor ao próximo, que cuida de crianças, adolescentes, que cuida dos direitos dos idosos, que cobra o poder público na educação, na segurança, na saúde, que na área criminal busca punir os criminosos com o objetivo de proteger a vítima, proteger a sociedade. Essa é a função da pena. Então eu entrei no Ministério Público com essa perspectiva de buscar a justiça. Logo eu tive meus primeiros casos, achava que nos meus casos, trabalhando duro, como eu sempre me dediquei, alcancei resultados, assim foi assim nos concursos também, eu achava que nos meus casos eu vou condenar os réus. Eu não vai ter como escapar, vou fazer o meu melhor, eu vou trabalhar de manhã à noite. E entrei acreditando nisso. 1 ano depois tive meu primeiro grande caso contra pessoas que nós descobrimos que eram fantasmas da Assembleia Legislativa. Investigamos várias pessoas, se passaram 10 anos, o que aconteceu? Plena impunidade. Em seguida, a Operação Banestado, acusamos mais de 680 pessoas. Se passaram 10 anos, pouco mais de 10 punidas, basicamente os colaboradores da Justiça. Um outro caso, consegui condenar corruptos a mais de 40 anos de prisão, cada um em 3 ações penais. Se passaram 10 anos, 2 prescreveram, passou muito tempo e vai tudo por ralo abaixo. E a terceira foi anulada pelo Supremo. Recorremos 12 anos para o Supremo julgar. Conseguimos reverter, mas caiu também pela prescrição. Isso que eu mandava cartinha para os ministros pedindo para julgar logo, coisa que ninguém fazia. Eu fiz o meu melhor, eu descobri que o sistema é feito para não funcionar contra os poderosos no Brasil. Essa é a grande realidade e é mais do que a gente está vendo hoje. Esse é o começo da história, Ferri. E Deltan, já entrando numa pergunta, você falou que mensagem que você passaria para os seus colegas ou ex-colegas, agora promotores, no sentido de não se sentirem dando murro em ponta de faca, né? Existe alguma mensagem de esperança? Existe alguma mensagem de que a gente pode sim ver uma acusação, realmente um processo judicial mais limpo, mais idôneo dentro do Brasil? Que tipo de mensagem que você passaria para eles agora? Felipe, você viu que a gente fez 10 anos de Lava Jato, né? Como vocês devem imaginar, a imprensa toda procurou os procuradores, juízes, para dar entrevistas sobre os 10 anos da Lava Jato. É um marco histórico. Quantas entrevistas você leu ou assistiu de promotores e juízes da ativa sobre os 10 anos da Lava Jato? Zero. O silêncio, nesse caso, fala muito. Por que você acha que as pessoas não deram entrevistas? Por que vocês acham que as pessoas se calaram e não deram entrevistas? Nem para falar bem, nem para criticar, nem para olhar para o passado? Está todo mundo com medo, porque os órgãos do Judiciário de Controle, Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça, estão aparelhados por indicações políticas para que quem está lá ferre quem combateu a corrupção. Eles têm medo de falar. Ninguém fala. Que democracia é essa? Que Estado de Direito é esse em que um promotor não pode dar entrevista, sendo legítimo, tendo previsão legal para ele ir lá, poder se manifestar, liberdade de expressão? Que país é esse em que a gente chegou, em que não é que os promotores não só não investigam num processo de corrupção, mas eles têm medo de falar. Tem medo de falar o que é necessário mudar, qualquer coisa, falar das condenações, do desmonte do sistema. E isso é um sinal. Quantas operações vocês estão acompanhando contra a corrupção que está na 10ª fase? Tem alguma aí na mente de vocês? Não. Então, quantas vocês lembram que está na 5ª fase? Quantas está na 2ª fase?
Zero. Nenhuma. A Lava Jato chegou a 79 fases. Polícia nas ruas. Polícia na rua agora é para pegar quem estava no 8 de janeiro, é para pegar manifestante. É para isso que serve polícia na rua, para prender gente que xingou o ministro no aeroporto de Roma. O filme Star Wars tem um episódio chamado O Império Contra-Ataca, né? E o Império contra-atacou todo esse sistema que vocês implementaram no Brasil de combate à corrupção. E eu acho que a guerra, olhando para trás, é mais fácil. Eu acho que a guerra foi perdida. Mas foram muitas batalhas vencidas. Como é que foi esse avanço? Porque o Brasil do bem, o Brasil que acredita, todo o Brasil, que até os que não acreditam, ficavam muito surpresos com tudo que a Lava Jato conseguiu. A Lava Jato colocou na prisão alguns intocáveis. Então, se no final a guerra foi perdida, o Império contra-atacou, foram muitas batalhas vencidas. Muitas. Foram anos e anos de muitas batalhas vencidas e tu fez parte diretamente disso. Em que momento tu acha que a Lava Jato cometeu algum tipo de erro? Porque eu de fora, em casa, olhando tudo, eu percebo que é quase impossível algumas injustiças não terem sido feitas. Em todas aquelas ações, em todas aquelas polícia na casa de todo mundo, algumas injustiças com certeza foram feitas, isso eu não tenho dúvida. Algumas, poucas, né? Óbvio que na média alguma coisa deve ter sido feita. Mas como foi o sentimento de vencer tantas batalhas de forma tão brilhante, tão forte, colocando tanta gente corrupta na cadeia? Isso talvez nunca mais na história do mundo tenha isso, em nenhum país, Como foi isso pra ti, assim? Como é que era viver essa história? Foram anos, né? 5, 6 anos de que era até mesmo o Supremo, né, que passa a caneta em tudo, tinha muito medo da opinião pública e de fazer qualquer ato contra a Lava Jato. A gente vivia uma espécie aí de um milagre a cada dia. Para você ter ideia, o procurador Carlos Fernando, lá no começo da Lava Jato, quando a gente teve aquela primeira fase... Ainda. Não, ele está aposentado. Mas ele, na primeira fase, depois daquela primeira fase da Lava Jato que prendeu os empreiteiros, que foi a 7ª fase, foi pro final do ano, foi lá por novembro. Pegou o Marcelo. Não pegou ainda o Marcelo. O Marcelo foi pego em junho, julho de 2015. Aquele momento a gente pegou os primeiros empreiteiros que não eram Odebrecht. Os que usavam o Alberto Youssef e as empresas do Alberto Youssef, que tinha deixado um rastro ali. O Odebrecht foi mais sofisticado. Ou parou? Quem? O Alberto Youssef continuou? Eu tenho que perguntar para ele aí. Vamos descobrir no Brasil hoje que garante impunidades corruptas, a gente não duvida mais de nada. Agora, a Odebrecht ela usava um esquema mais sofisticado, né? Um esquema de várias offshores em camadas que eram usadas para lavar dinheiro sucessivamente. Era o esquema que demorou mais para a gente conseguir comprovar. Era um offshore, dono de outro offshore, dono de outro offshore, dono de outro offshore. Eram várias offshores em série, e aí eles passavam do dinheiro para da uma ia para outra, da outra ia para uma terceira camada, às vezes, para ir chegar para pagar propina para o funcionário público. Já os outros esquemas das outras empreiteiras, isso tudo fora do país, né? Isso demandava de cooperar e conseguir cooperação com países que não cooperam quase, como Panamá, Ilhas Virgens Britânicas. Esses países não cooperam, que eram os países em que estavam sediadas as offshores. Mas essas offshores aí, elas mantinham contas em outros países, como Mônaco, Suíça, e aí esses países nos forneceram a documentação. Mas até a gente chegar aí é todo um caminho. A cooperação internacional muitas vezes demora anos para vir uma prova que você pede hoje, pode demorar 3 anos para vir uma prova. Então a gente acelerou tudo, a gente ligava para os promotores, pedia a resposta. Agora, lá naquele comecinho, depois daquela 7ª fase, no final do ano de 2014, o Carlos Fernando, que como eu já tinha tido várias experiências de murro em ponta de faca, como você colocou, Felipe, várias experiências frustradas, ele fez uma aposta com a gente. Ele falou que ele ia pagar um jantar pra gente se os empreiteiros ficassem presos durante o Natal. Ele falou, todo mundo vai ser solto. Brasília sempre se acertou. Os grandes se acertam entre si. Os com poder econômico e com poder político, o judiciário, eles se acertam para acomodar e garantir a sua própria impunidade. Mas ele não contava com o seguinte, que a população já estava
se levantando, apoiando a Lava Jato, já estava com uma opinião pública intensa, e a gente ainda contou com alguns fatores de sorte, com ter um juiz muito sério na frente do caso no começo, que era o ministro Teori, que depois acabou vindo a falecer naquele acidente aéreo. Então, o que aconteceu naquele começo... Foi acidente? Essa a gente pode conversar depois. Agora, naquele começo era todo dia a gente vivendo um milagre. Todo dia a gente esperava que ia vir uma canetada de cima para derrubar, para suspender. Então, o nosso espírito naquele momento, e isso é importante você entender esse cenário, para você entender qual que era o nosso espírito. Nosso espírito era, vamos acelerar tudo que dá, para revelar tudo que for possível, para criar a situação mais insustentável possível para esses caras anularem. E o que nos dava uma garantia ou uma proteção maior contra a anulação era o quê? Era o acordo com o Paulo Roberto Costa, que tinha devolvido mais de 80 milhões de reais. Isso nos deu uma proteção que as outras operações anteriores não tinham, porque agora anular a Lava Jato, a partir de agosto de 2014, era mandar devolver 80 milhões de reais. E tem que ter peito para fazer isso. Devolver. Hoje virou banal, né? Hoje eles perderam a vergonha, mas naquela época, mandar devolver 80 milhões... Então, a sensação era um milagre a cada dia. A impressão que eu tive, na minha visão de mundo cristão, é de que Deus estava abrindo ali uma janela de oportunidade nossa para avançar transformações, para revelar o monstro da corrupção brasileira. E isso tem a ver com a mensagem que eu passaria para os promotores, respondendo a tua pergunta também, Felipe, que é... A mensagem isso é baseado em estudos de um livro do Martin Seligman. Martin Seligman é um psicólogo comportamental americano, um dos pais do behaviorismo, e ele tem um livro, Learned Optimism. Nesse livro ele coloca que o pessimista normalmente ele tem razão. Ou seja, você tende a continuar dando murro em ponta de faca. Mas o otimista é quem chega mais longe. Porque se você não for otimista, você não vai chegar lá. Se você não for otimista de você acreditar que o teu podcast vai ser o maior do Brasil, você não vai fazer esse investimento como você está pensando em fazer. É o otimista que realiza o que ninguém realizou. Foi porque algumas pessoas acreditaram que nós tivemos a Lava Jato, e se nós acreditarmos, se nós trabalharmos duro para isso, a gente pode fazer outras Lava Jatos. Aconteceu. Um dos grandes méritos, uma das grandes legados da Lava Jato é a gente mostrar que esse monstro da corrupção todo poderoso, ele sangra. Mas a Lava Jato, ela aconteceu num momento político-social bem diferente do que a gente vive hoje, né? Hoje é muito marcado por uma polarização muito grande, né? Lá atrás a gente teve uma certa unidade social em torno da anticorrupção, que começou talvez na história dos 20 centavos, 2013, e isso trouxe ali uma mobilização popular e um apoio muito grande a essa pauta. Como que a gente poderia retomar esse apoio a uma pauta anticorrupção nesse momento político do Brasil hoje, para viabilizar, né, que esses promotores e que o judiciário honesto não esteja dando murro em ponta de faca? Felipe, aquelas manifestações da sociedade desde junho de 2013, conhecidas aí como as Jornadas de Junho, elas tiveram um papel muito importante, sim. Foram as manifestações de junho de 2013, quando a população subiu lá no teto do Congresso Nacional, que permitiram que existisse a lei de organizações criminosas, porque conta-se a lenda que o Renan Calheiros, presidente do Senado, chegou naquela época e disse, a população está aí, está na rua, o que a gente tem para acalmar o povo? E aí, em razão disso, eles aprovaram 2 leis. A lei das organizações criminosas, que regulamentou a delação premiada, e a lei anticorrupção, que nos deu margem para fazer os acordos de colaboração e os acordos de leniência que alavancaram a Lava Jato. Uhum. Foi a Dilma, né? Foi a Dilma, isso, em 2013. Agora, eu acho que é um pouco assim, eu acho que eu discordaria um pouquinho da premissa que você tem de que naquele momento houve uma grande união em torno do anticorrupção. Não, a esquerda ela não nos apoiou. A esquerda, quando tocou ali nos seus heróis, nos seus corruptos favoritos, ela criticou a Lava Jato, ela achava... Basta ver aqueles advogados pagos a peso de ouro que estavam no jantar de lançamento da pré-candidatura do Lula, eram todos os garantistas, eles eram aquele grupo, prerrogativas, vamos defender os direitos fundamentais. Aí você vê agora tudo que está acontecendo no 8 de janeiro. Antes, na Lava Jato, eles ficavam discutindo, não, se você interpretar para cá, se você interpretar para a lei, olha, aqui eles pisaram na linha, ou pisaram fora da linha, mas tudo em cima de interpretação. Agora, o STF está rasgando a Constituição, rasgando as leis. As prisões aí demorando mais de 1 ano sem acusação formal. O que é isso? Isso é um absurdo. Phishing expedition acontecendo, derrubadas de perfis inteiros de redes sociais. Isso é contra a Constituição, contra essa censura prévia, proibida pelo Pacto de São José da Costa Rica. Isso é assassino do Twitter Files e... né? Exato.
Então, hoje você vê rasgando a Constituição, as leis, os direitos das pessoas, e esses garantistas não falam um A. A grande verdade é, eles ficavam procurando ciscos nos olhos dos outros, enquanto eles tinham traves, árvores, florestas nos seus próprios olhos. Eles ficavam quando um mosquito e engoliram camelos e mais camelos. O rombo da corrupção que vocês descobriram foi, pelas minhas contas, aí uns 50 bilhões, mais ou menos, né? Se vocês descobriram 50 bilhões, eu suponho que o rombo de corrupção seja 10 vezes isso. Qual foi o maior absurdo que tu viu de esquema de corrupção a céu aberto na Lava Jato? Aquele que tu olha e fala assim, ó, cara, isso aqui é inacreditável. Vamos lançar um concurso aí pro pessoal escrever nos comentários aí o que eles acham mais absurdo. E você tá certo. A gente mostrou ali corrupção de cerca aí de 42 bilhões só na Petrobras. Aí a gente descobriu que esse mesmo esquema existia em outros órgãos públicos. A gente descobriu isso no Ministério do Planejamento, na Caixa Econômica Federal. A gente descobriu isso no BNDES, na BR Distribuidora, na Transpetro. E o que todo mundo contou é que esse esquema não era um esquema de funcionários da Petrobras, isso era um esquema político-partidário. Os partidos políticos escolhiam para chefiar órgãos públicos pessoas que iam arrecadar propinas para os partidos e para eles. Quer preencher o bolso, quer para investir na campanha para alavancar. E isso, claro. Assim, alguns roubavam mais para eles e menos para o partido, outros roubavam mais para o partido e menos para eles. Mas essa dinâmica existiu. Foi comprovada em todos os casos. O PT roubava para o partido. Olha o José Dirceu lá, as acusações contra ele, a reforma do apartamento, salvo engano, da filha. Foi parar dinheiro no bolso que eles usavam para fins pessoais também. Então, existia um esquema muito maior envolvendo todos os grandes órgãos. Perto do que os caras roubaram aí, ele é mais um... Esse é um dos casos absurdos. Eu vou falar por quê, Ferri, para vocês colocarem na votação. O primeiro caso, o José Dirceu. Ele foi condenado no Mensalão como líder de um esquema de desvio aí de 100 milhões de reais. Como uma peça-chave, central. E enquanto ele pagava as multas do Mensalão, enquanto ele pagava a pena do Mensalão, ele recebia a propina da Lava Jato, do Petrolão. Eles confiavam tanto na impunidade, tanto no seu poder. É só olhar, as penas do Mensalão foram as primeiras penas significativas contra corruptos na história. A primeira vez que o sistema agiu contra os grandes corruptos. Mas agiu mesmo. Eles foram indultados 2 anos depois. 2 anos depois, Dirceu começou a cumprir pena em 2016, em 2014. A gente está falando de crimes aí de 2005, 2006. Em 2014 ele começou a cumprir pena. E em 2016 ele estava indultado. É mesmo? Funcionou? Eu não tenho dúvida se funcionou. Não, assim, foi um marco, né? Um rompimento. Mas muito aquém do que você precisa se você está falando do líder de um esquema que desviou 100 milhões. Esse foi um caso absurdo. A gente tem o caso do... O gerente da Petrobras com 100 milhões de dólares, mais não sei quantos quadros de Monet em casa. Aquilo lá não, um gerente. Claro. Ele tinha, nas contas do exterior, tinha mais de 20 milhões de dólares, né? O Paulo Roberto Costa. Tinha o Barusco, que tinha 100 milhões de dólares. Esse é o segundo caso, é um caso absurdo. O chefe do Barusco voltou para a Petrobras agora. Essa semana ele vai ser nomeado, receber até a informação. Não me surpreende. A impressão que eu tenho hoje é que eles derrubaram os mecanismos de proteção, derrubaram a lei das estatais, para eles poderem nomear os seus apadrinhados políticos, aparelharem de novo e colocar as peças no seu lugar. Então a gente começou com o José Dirceu, vota aí. A gente foi para o caso do Barusco e do Paulo Roberto Costa, aí o Barusco com 100 milhões de dólares. Aí a gente tem o caso do Gidel Vieira Lima. Vieira Lima, que tinha as malas do dinheiro, mais de 5 milhões de reais em espécie, em 50. Malas no apartamento. 50, né? Isso, mais de 50 milhões de reais. Quanto que eu falei? 5. Falei 5, não. 50. Mais 50 milhões de reais em espécie. As máquinas da Polícia Federal, várias máquinas, ficaram lá horas e horas para contar o dinheirama, em caixas de papelão, em malas de viagem. Quantos apartamentos tem por aí de G10 Vieira Lima no Brasil? E vamos dizer um outro caso aqui para vocês votarem também. O caso do Sérgio Cabral. 300 milhões de reais fora, 100 milhões de dólares em contas no exterior, diamantes, joias luxuosas, barras de ouro, desviando dinheiro do setor de investimento em infraestrutura e obras, que devia ter cuidado contra os soterramentos. Pessoas morreram soterradas, enquanto eles chamavam, ironicamente, a propina no setor de taxa de oxigênio. Desviando 5% na saúde, e ele foi a público dizer que desviava. E o senhor sabia que isso prejudicava a população? Sabia, né? Se dava para atender mais, atendia menos, porque desviava ali os 5% da educação. 5% que é para o político.
Mas quem paga a propina paga porque obtém um benefício maior que sai também da sociedade. Então, o valor da corrupção é grande. Sérgio Machado disse que dentro da Petrobras era de 3%, no governo federal era 3% a 5%, na área estadual era 10%, na área federal, na área municipal chegava a 30%. Lá no Congresso é famoso, todo mundo fala que grande parte lá dos parlamentares recebe uma volta das emendas. Eles pegam as emendas, cada um pode investir 120 milhões de reais em emendas ao longo dos seus 4 anos de mandato, eles levam e eles recebem aí 20% de volta. 20% de 120 milhões, daí 24 milhões de reais cada um recebe de volta das emendas que eles investem nos seus estados. O COAF, tá? Eu sempre entendi que seria fácil pegar a propina, porque até pouco tempo atrás, que não tinha criptomoedas, se tu fizer um saque de 500 mil reais, pô, quem é que saca 500 mil reais e fica andando com 500 mil reais na rua? Então assim, tu vai lá no COAF e fala, quantas pessoas sacaram 500 mil reais no Brasil? Essas aqui, investiga todo mundo, acabou. Não é fácil assim, pô? Não é fácil assim. Basta você ver como que era o começo lá, como que a gente descobriu a Lava Jato. No começo, quando a gente viu as empresas do Youssef, se você seguia o dinheiro, como é que você via o dinheiro seguindo, tá? Você via dinheiro sair das empreiteiras pagando empresas do Youssef que tinham nomes de prestadoras de serviço, tipo terraplanagem, máquinas ou consultorias. No caso do Adir Assad eram máquinas, né, especialmente terraplanagem. No caso do Alberto Youssef eram mais consultorias. Aí essas empreiteiras pagavam esses serviços. O que tem de errado? Você olha lá na contabilidade, cara, não tem nada errado. Estão pagando consultorias, alguns milhões de consultoria. Aí você vai olhar essas empresas do Alberto Youssef, a gente já sabendo que tinha coisa errada, porque a gente conhecia a figura do Alberto Youssef, tinha aprendido materiais e tinha indicativo de desvio no Abreu e Lima. E a gente olhava as empresas do Youssef e sabe para onde ia o dinheiro? O dinheiro era mandado em contratos de câmbio de importação. Ele fazia contratos de câmbio de importação, que são contratos para você transformar dinheiro em dólar ou em moeda estrangeira. E esse dinheiro ia para empresas chinesas que exportavam para o Brasil. Tá bom, mas espera aí, se é um dinheiro desviado, por que vai parar em empresa chinesa que está exportando para o Brasil? Será que está importando mercadorias? O que está acontecendo aí de errado? Olhem o que ele fazia. Em paralelo a isso, ele pegava comerciantes chineses da... Como chama aqui? 25 de março? 25. Da 25 de março, pegava comerciantes chineses que queriam importar mercadorias da China. Ele pagava as mercadorias da China com o dinheiro que veio da refinaria Abreu e Lima. E aí ele pegava o dinheiro em espécie dos chineses, porque eles recebem muito em cash lá, recebiam muito em cash, especialmente naquela época. Pegava o dinheiro em espécie dos chineses e usava para pagar as propinas. Então, ele fazia uma troca. O dinheiro que vinha da Abreu e Lima, ele mandava para o exterior para pagar as mercadorias dos chineses. O dinheiro dos chineses, em espécie, ele usava para dar destinação e pagar a propina. Ele fazia uma compensação entre as duas contas. E aí, como é que se rastreia isso? Você não tem como ir lá descobrir lá o dinheiro em espécie lá dos caras, não tem como se rastrear dinheiro em espécie. Como é que você vai rastrear esse negócio? Dinheiro recebido ali licitamente em pagamentos de consumidores na 25 de março. É muito difícil, Ferri. E mais, digamos que você descubra um pagamento. Como é que você vai comprovar que aquele pagamento diz respeito a quê? Porque para você acusar alguém de corrupção, não basta você ver um pagamento entrando para um político. Se um político receber R$1 milhão e eu descobrir isso, hoje eu não consigo nem mais processar ele por improbidade, porque o Congresso mudou a lei para ferrar a lei de improbidade administrativa. Antes eu conseguia processar ele por improbidade e por enriquecimento ilícito. Hoje nem isso eu consigo mais. Aí se eu quero acusar o cara por corrupção e vir entrar R$1 milhão na conta, eu tenho que dizer qual foi o ato corrupto dele. Vamos dizer que seja um político. Quantas votações ele faz no Congresso? Vamos dizer que tenha sido um depósito não identificado. Ele faz centenas, dezenas numa semana. Qual foi o ato? Surgiu 5 milhões na minha conta. E aí? E aí? Eu te pergunto, como é que você vai comprovar de qual ato ilícito foi? O cara não tem que comprovar de onde veio o dinheiro? Para fins da receita, sim. Só que ele paga tributo. Entre isso aí, ele declara como qualquer coisa, ele vai fazer um contratozinho lá de consultoria, um contratozinho aleatório, vai pegar um laranja para fazer. Agora, você tem... Lembre, no processo penal é a acusação que tem que provar, não é o cara que tem que provar a inocência. Eu tenho que provar que aquele dinheiro entrou por conta de tal ato de corrupção, pela votação que ele fez nesse voto, caso. Mas não para Alexandre de Moraes, porque tem 200 pessoas presas sem acusação. Mas aí é outro Código Penal, é outra Constituição. Aí não é a Constituição brasileira, não é o Código Processo Penal Democrático, aí é o do Alexandrino. Aí realmente, lá não vai. Aí lá você não precisa provar nada. Vamos lembrar do Alexandre de Moraes, já que você mencionou. O que está acontecendo lá? Por que o Ferri mencionou isso?
Ferri mencionou isso porque lá para Alexandre de Moraes, no caso do pessoal do 8 de janeiro, basta a pessoa ter sido pega lá dentro e tem vídeo, se você procurar na internet, com uma multidão gritando não quebra, não quebra. Depois ensinam isso se vocês puderem no podcast. Não quebra, não quebra. Só que aí para ele ignora isso, ignora que tem vídeo de pessoas mandando não quebrar e diz o seguinte, simplesmente para a pessoa estar lá dentro, tá lá no meio da multidão, ela está sendo processada e condenada a 17 anos de prisão pelos crimes de associação criminosa, pelo crime de dano qualificado, sem prova de que ele estragou um azulejo, pelo crime de abolição violenta de Estado Democrático de Direito, pelo crime de tentativa de golpe de Estado. E aí, eles não querem provar a conduta de cada um. Se não teve arma. Não, que tá, como tem, não tem. É o que a gente chama no direito penal de crime impossível. Está lá descrito no Código Penal que é o seguinte. Um crime é impossível quando acontece uma de duas situações. Por ineficácia absoluta do meio ou por impropriedade absoluta do objeto. O que ele quer dizer com isso? Se uma pessoa está morta, está deitada na cama e estava morta. Estava morta há 5 dias lá, mas ele é teu inimigo. Você entra na casa, pam, 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 dá 5 tiros na cabeça do cara e sai correndo achando que você matou o cara. Isso é um crime de homicídio? Não, porque a pessoa já estava morta. O crime de homicídio é matar alguém, pressupõe que a pessoa esteja viva. Na tua cabeça foi, mas objetivamente, na realidade, não foi. Aquele é um crime impossível pela impropriedade absoluta do objeto. Não era alguém, não era uma pessoa viva. Não é sujeito. Você pode responder por vilipêndio de cadáver, mas por homicídio não. Outra hipótese de crime impossível é ineficácia absoluta do meio. Então vamos dizer o seguinte, eu não gosto do Felipe, eu falo aqui, ó, Felipe, toma isso aqui, ó. Toma aqui, ó. Eu sei que é água, só que eu acho que a água vai matar ele. Ele toma, vai matar? Vai morrer? Não. Eu respondo por um crime de tentativa de homicídio, embora eu queira matar ele, achando que a água vai matar ele, ou acho que é veneno e dou pra ele só que é água. Não, por quê? Porque esse crime, mais uma vez, só aconteceu na minha cabeça, não era minimamente eficaz, era absolutamente ineficaz o meio. Então, você coloca aquelas pessoas lá, do 8 de janeiro, lá naquele cenário. Existia eficácia dos meios que elas empregaram? Não. Para você dar um golpe de Estado, você precisa de exército na rua, você precisa de tanques, você precisa de armas, você Mas precisa o de Gilmar tudo mais. Mendes deu uma entrevista em Portugal dizendo que aquilo lá não passou de uma baderna. Como pode o Alexandre de Moraes condenar pessoas depois do Gilmar Mendes ter dado essa declaração? O próprio Gilmar condenou, né? Ele mudou de versão. Por quê? Porque eles querem empalar essas pessoas, pendurar em forcas em praça pública para que isso nunca se repita. E eles estão pagando um preço. Eles estão aí agindo como se os fins justificassem os meios e estão empregando meios antidemocráticos e legítimos que constituem imensas injustiças e violações a direitos para alcançar um determinado fim. E essas pessoas ali, elas empregaram... O pior das hipóteses, o que essas pessoas deviam ter sido condenadas? Quem danificou, com prova que danificou o patrimônio público, deveria ser condenada por, aí sim, crime de dano. Associação criminosa, sim? Não, porque a associação criminosa, todo o direito entende que exige uma permanência das relações para praticar crimes. Uma permanência, estabilidade, é assim que se fala na jurisprudência, a partir da lei. E não existia isso. Podia condenar por tentativa de golpe, abolição violenta? Não, porque os meios eram absolutamente ineficazes. Mas tinha um outro crime pelo qual elas poderiam ser condenadas, que era o crime de incitação. Na pior das hipóteses, as pessoas estavam lá querendo incitar o exército a agir a dar um golpe de Estado. Só que o crime de incitação tem uma pena baixinha, crime de dano tem uma pena baixinha, e eles querem pendurar essas pessoas em forcas para servir de exemplo. Então eles estão forçando a barra, estão enquadrando em crimes que não são enquadráveis para condenar essas pessoas a 14, 17 anos de prisão. Esse já é um imenso problema. Um segundo problema é que estão fazendo isso sem prova, sem dizer o que cada um fez. Ah, eles inventaram uma tese nova, crime multitudinário, crime de multidão, basta estar lá no meio que você está contribuindo, é como briga de torcida, não precisaria provar o que cada um fez. Espera aí, não é bem assim. Mesmo se você aceitar essa tese do crime multitudinário, tá, mas aí, se um cara tá na torcida, o cara toca uma garrafa, mata alguém, tu vai preso. Exatamente. E se tiver uma briga de torcida e você tá lá no meio com a tua filha, protegendo a tua filha, você vai preso por briga de torcida? É claro que não. Você tem que provar que a pessoa estava lá com a intenção de praticar aqueles crimes, no mínimo. Tem essa prova? Não, não tem. As pessoas estão sendo condenadas a rodo, estão sendo atropeladas. Você tem pessoas presas aí há mais de um ano sem acusação. Isso nunca aconteceu nem perto disso na Lava Jato, porque é abusivo, é ilegal. Se um juiz fizer isso, ele vai ser expulso da magistratura. Mas o Supremo pode tudo. Deixa eu perguntar sobre o antigo rei do Brasil, Marcelo Odebrecht.
Marcelo Odebrecht seria, né, hoje aí, o maior empresário do Brasil, se ele não, né, se nada tivesse acontecido. Era um cara acima do bem e do mal. Ele acabou preso e ficou 2 anos preso e depois brigou com os pais, né? Agora o Odebrecht está de volta aí com contratos bilionários com a Petrobras. Detalhe, Ferri. Nos materiais da Odebrecht, da Lava Jato, tem 301 políticos. Na lista da Odebrecht tinha a Glaze, era amante. E as pessoas ficam na dúvida se ela era amante do Lula ou da Dilma. Olha só, hein, que pergunta. Essa aí vocês me colocam em maus lençóis, porque eu atuei nesse caso como agente público. Então a gente até escutou os boatos sobre de quem que ela era amante e por que ela tinha esse apelido. Mas aí diz respeito às relações privadas. E eu, como alguém que atuou nesse caso, por uma questão ética, eu vou me restringir a falar daquilo que ela fez, Acha que ela que é objeto de acusação. Colava né? o velcro ou não? Capaz, aí tem que perguntar para ela. Bom, voltamos sobre o Marcelo Odebrecht. Marcelo Odebrecht era o maior empresário do Brasil, uma figura que é praticamente impossível qualquer coisa chegar, arranhar ele. Ele passou 2 anos preso, brigou com o pai. Agora o Odebrecht voltou, né? Tá com um novo contrato com a Petrobras, agora com outro nome. Conta um pouco sobre a Odebrecht, né? Depois eu quero perguntar também sobre os batistas, né? Que ali realmente o pessoal admitiu, né, corrupção, mas agora parece que cancelaram as multas. Vamos lá. Então, a Odebrecht, ela fez os crimes com um nível de sofisticação e de profissionalismo que a gente não viu em nenhum outro caso. A Odebrecht era completamente fora do padrão. Primeiro, a gente encontrou a corrupção das várias empreiteiras envolvendo Alberto Youssef, mas a gente não tinha prova ainda da Odebrecht, isso no final de 2014. Foram meses de trabalho duro. O Reinaldo Azevedo saiu em defesa da Odebrecht, disse que a Odebrecht jamais se envolveu em corrupção. Lembra disso? E a gente era muito cobrado nessa época, as pessoas não lembram. Mas no começo de 2015, a imprensa toda cobrava. E a Odebrecht e Andrade Gutierrez, que eram 2 empresas grandes que a gente não tinha pegado. Por que não tinha pegado? Porque não faziam parte do esquema básico do Alberto Youssef. E a gente precisava angariar provas consistentes. E se não tivesse nada errado, a gente não ia fazer nada, evidentemente. Mas a gente tinha suspeitas, tinha indicativos. E a gente foi seguindo o rastro das provas. E no caso do Odebrecht, por exemplo, como eu comentei antes, eram offshores usadas em vários países e que tinham contas bancárias em diferentes países. Para vocês terem ideia, ela corrompeu em 12 países e lavou dinheiro em outros 10. Alguns ex-presidentes corrompidos foram condenados à morte, não foram? Prisão perpétua e tudo mais, né? Isso, teve até gente que se matou, né? Ex-presidente que se matou. O caso Lava Jato atingiu aí pelo menos 14 presidentes e ex-presidentes da América Latina. Não foi um caso nacional do Brasil. Ali a gente teve prova de corrupção envolvendo muita gente. E a Odebrecht, ela profissionalizou o pagamento da propina a um tal ponto em que ela tinha um sistema, que era o setor de operações estruturadas. Eles tinham essa área, esse setor dentro da empresa. Dentro desse setor, eles tinham 2 sistemas, o MyWebDay e o Drowsys. Eram sistemas eletrônicos formatados para gerenciar o pagamento da propina. Eles colocavam ali quem ia receber, eles colocavam o valor, eles colocavam qual era o centro de custos, de onde que ia sair o dinheiro, de qual obra que ia sair o dinheiro. Então, eles colocavam tudo ali. E a gente tem tudo isso. Foram, na verdade, até 415 políticos de 26 diferentes partidos mencionados pela Odebrecht. Se você pegar lá a relação lá dos sistemas, muito mais gente recebeu propina, segundo as planilhas. Tá, mas, agora, essas pessoas não podiam ser acusadas só com base nas planilhas. Mas eles tinham um sistema de pagamento de políticos que, às vezes, não tinha contrapartida, porque eles apostavam no político. Aquele político vai brilhar, toma aqui 500 mil de doação, sem o cara ter roubado. Caixa 2, pode acontecer sim. Ela fazia isso também, claro. As empresas, elas doavam por baixo do plano. Teve político ali que não roubou nada e recebeu doação. O próprio Bolsonaro recebeu uma doação e devolveu. Ele não pediu a doação. Esse caso eu não sei. Sabe que ele recebeu uma doação e devolveu. A doação da JBS, de 200 mil reais. Então, a JBS não estava com a gente, ela não me inteirei desse fato. Agora, como que a gente lidava com esse fato? Porque, como eu estava dizendo, não basta ali estar no sistema, justamente por isso, porque pode ser uma doação, pode ser um erro, alguém inseriu e depois não pagaram, pode ser que era um caixa 2, né, e não uma corrupção. Então, como que a gente tratava um caso como corrupção? A gente só tratava o caso como corrupção quando a gente ouvia todo mundo, quando a gente pegava as provas e quando a gente tinha prova da contrapartida, do que o político fez. Então, se a Odebrecht
e as pessoas envolvidas falavam, ó, esse cara aqui, ele recebeu tanto, foi para fazer tal ato que favorecia a empresa aqui, dessa forma no Congresso. A gente ia lá, olhava os atos do cara, olhava o que o cara tinha feito, e se tinha prova consistente de que era efetivamente corrupção, aí a gente acusava por corrupção. Se não, o tratamento era de caixa 2. Em geral, esses casos dos grandes políticos ficaram todos no Supremo. E a investigação do Supremo é uma investigação muito difícil, não era uma investigação tão eficiente como a de Curitiba. Não tem investigação no Supremo. É muito difícil, por quê? Porque você... em Curitiba, como é que funcionava? Toda investigação do Brasil, como é que funciona? Fora no Supremo, tá? Toda investigação do Brasil é assim, ó. Você ouve uma pessoa aqui, estou investigando e estou ouvindo o Felipe como testemunho. O Felipe fala, olha, foi tal pessoa que, na verdade, sabe. O que eu faço? Pego e ouço a outra pessoa. Aí a outra pessoa fala, não, é fulano, é ciclano. Eu vou lá e ouço outro. Não, tem isso aqui que você pode coletar porque a pessoa foi em tal lugar e fez um check-in no prédio tal para entregar propina. Eu vou lá e requisito informação daquele hotel para ver se a pessoa no dia tal entrou lá e vejo se o político entra lá no mesmo dia para ver se eventualmente as duas pessoas estavam lá. E eu vou seguindo o rastro da prova. Aí, se eu preciso quebrar um sigilo bancário, telefônico, para ver se a pessoa estava no mesmo lugar, se as herbes se encontram, se as antenas que elas usavam de celular eram as mesmas antenas, se elas se encontraram, para ver o sigilo financeiro, fiscal da pessoa, para ver se teve um aumento patrimonial indevido, etc. Se eu preciso quebrar o sigilo e adotar essas medidas, aí eu vou para o juiz e peço uma autorização judicial e ela sai aí em uma semana, num juiz eficiente. Como é que é no Supremo? No Supremo, cada um desses passos que eu dei, desses 5, 6 passos aí, você tem que ir pedir autorização para o juiz para fazer. Cara, e o juiz demora 1 mês, 2 meses, 3 meses, o ministro, 4 meses, 6 meses. Então, para você fazer aquilo que a gente fazia em 1 semana, 2, na Força Tarefa em Curitiba, no Supremo demorava 1 ano, 2. Não tem como. Porque não é 1 semana, 2 de investigação. São anos fazendo aquele ritmo acelerado das 2 semanas. Só que lá no Supremo, você transformaria isso em 2 décadas. Não tem como a investigação funcionar. Por isso que o foro privilegiado é uma porcaria, é feito para não funcionar. É feito para não responsabilizar as pessoas. O Joaquim Barbosa, no Mensalão, disse, foro privilegiado foi uma invenção dos políticos para se blindarem. Essa foi a mensagem. A não ser agora que é usado, né, contra alvos políticos em perseguição. Aí eles fazem o foro funcionar, né? Aí eles atraem para lá, atropelam todas as garantias, fazem o que quiserem e você não tem para quem recorrer. Eu até esqueci porque a gente estava falando disso. Deixa eu perguntar O Amor Voltou, e hoje a gente tem o Arroz Gate. Falando do amor, tem o Arroz Gate. O que tu tem para falar do Arroz Gate? Olha, minha tem leitura... cara de gato, rabo de gato, corpo de gato. Rapaz, faz miau e as tudo. empresas que ganharam aquele Arroz Gate ali são empresas que evidentemente não têm consistência financeira e nem capacidade operacional para fazer aquilo, muito menos a um preço menor do que as demais que têm capacidade operacional e capacidade financeira e que disseram que não chegariam àquele preço. Então, alguma sacanagem cheira tem mal, ou seria feito. Claro que cheira mal. Cheira mal. Agora, vamos fazer uma hipótese aqui Eu gosto sempre de lidar com hipóteses, tá? Então, tem hipótese de que eles estão no esquema de desvio. Tem uma hipótese de que são empresas inexperientes, que nunca atuaram no mercado, que fizeram conta mal feita, conta de joelho e se inscreveram. Tem o parente do ministro do Lula lá, o filho já envolvido numa das empresas. Essa aí eu não vi. Isso aí eu não olhei. Mas assim, cheira mal. Se existe a possibilidade, a hipótese do desvio, sim, mas para a gente poder falar com embasamento, sem ser orelhada, eu tenho que ir lá olhar, entender os quadros sociais, quais são as relações, se tem relação com alguém próximo e por aí vai. Então, agora, do jeito que fizeram, não dá, né? Mas não dá. É amadorismo, para dizer o mínimo, um grande amadorismo e incompetência. A maioria dos ministros do Supremo são indicados pelo PT. Vocês não suspeitavam que eles iam voltar a beneficiar o PT e iam transformar tudo o que vocês fizeram em pizza, como foi feito? Ferri, você falou no começo do Empire Strikes Back, né? O Império Contra-Ataca. Você sabe que internacionalmente tem uma frase muito famosa em relação aos lugares em que se avança de modo consistente contra a corrupção. E essa frase é Corruption Strikes Back. Da mesma forma como o Império contra-atacou, a corrupção contra-ataca. Por quê? Porque você pega gente grande, gente poderosa, gente que tem laços, gente que tem aliados na imprensa, gente que tem aliados no mundo empresarial, gente que tem aliados em todos os setores. Pessoas poderosas que escolheram os ministros do Supremo, que entram nos gabinetes sem bater. Pessoas que têm seus advogados lá pagos a preço de ouro, que entram no Supremo de bermuda. Então você tem uma situação em que é muito difícil você enfrentar esse sistema. Por que a Lava Jato deu certo? Deu certo por 2 razões. Primeiro, porque teve um grande apoio da sociedade.
Claro que teve uma estratégia também de comunicação, de avanço, de fases, de colaborações premiadas, de acordos de cooperação internacional. Teve uma estratégia muito boa, como nunca foi adotada tecnicamente. Teve apoio da população e vamos então para o terceiro fator. Você tinha um governo fraco. O governo Dilma era um governo mal articulado, fraco, mal das pernas economicamente, que tinha uma dívida pública que aumentava aí estratosfericamente, que é parecido em grande medida com o governo atual. Um governo que não sabe economizar, só sabe gastar, que quer talvez controlar juros na canetada, que todo mundo sabe que não funciona. Você não tem como dizer que a lei da gravidade não vai mais funcionar, que você vai soltar o copo e ele vai subir, é o que eles querem fazer, matar juros na canetada. Então você tinha um governo fraco e que não reagiu à Lava Jato, porque não tinha uma força política para reagir à Lava Jato, até o momento que foi tarde demais. A Lava Jato passou do ponto de não virada, a população estava nas ruas apoiando, e a gente conseguiu avançar e trabalhar com uma relativa tranquilidade. Mas não foi tranquilo, não. A gente teve ameaça à vida, teve tentativas de destruição moral, toda aquela imprensa marrom nos atacando dia sim, dia sim. O Congresso Nacional, a gente levou as medidas contra a corrupção, eles enterraram numa madrugada e quiseram passar um projeto de lei de abuso de autoridade para se vingar desde aquela época, em 2016, os agentes da Lava Jato. Então foi suado, mas essa conjuntura, o PT fraco, novas estratégias de investigação e de comunicação e apoio da sociedade nos fez avançar. E houve também alguma mudança, ou como você vê a mudança do ponto de vista de comunicação que tem acontecido recentemente, né? Porque a gente teve aqui a Paula Schmidt, fez uma entrevista maravilhosa com a gente, e ela fala muito sobre o controle da informação, né? Que era muito mais fácil antigamente, quando você tinha, né, poucos conglomerados de imprensa, vis-a-vis hoje, com a força das redes sociais, a capacidade das pessoas de se manifestarem. Como que você acha que isso também muda um pouco o jogo e se isso facilita, dificulta a vida do corrupto? Isso mudou completamente o jogo. Isso nos ajudou muito na Lava Jato. Por quê? Porque você tinha um canal direto com a sociedade, você pedia apoio, os vídeos viralizavam, as pessoas vinham em nosso socorro, as pessoas se manifestavam. Essa leitura está certa. A gente sempre teve grandes conglomerados de mídia e a gente vê hoje, vê na prática que o governo ele consegue influenciar a mídia, influencia a pauta, influencia a matéria, influencia direcionamento. Alguns jornalistas não, eles vão ser absolutamente independentes. Não estou dizendo que todo jornalista é vendido, não. Existem jornalistas éticos, íntegros, corretos, mas jornalistas que eu conheço tiveram a sua voz calada em determinados veículos grandes de comunicação, disseram, você não vai abordar esse assunto aqui, porque desagradaria determinados interesses poderosos. E o jornalista me confidenciou isso. Então, com o dinheiro que vai de milhões de publicidade, vai uma cordinha junto. Vai uma cordinha, vai uma coleirinha. E a grande mídia eles conseguem influenciar. E quando eles derrubam a lei das estatais, não é só para apadrinhar politicamente os líderes que vão estar à frente das estatais, o que permite desvios, direcionamentos, mas eles também derrubaram limites e aumentaram verbas de publicidade das estatais para permitir mais ainda um direcionamento da grande mídia em favor do governo. E aí surgem as mídias sociais, como essa voz que ninguém cala, como esse ambiente de discussão, de debate em que a pessoa do povo que nunca teve voz, agora tem voz, em que a mensagem se espalha, em que as pessoas podem se organizar sem um filtro da grande mídia, sem uma influência do governo. E o que eles querem fazer? Eles querem agora interferir nesse ambiente e regular de toda forma, porque eles não têm controle, eles têm medo. Esse ambiente ele leva recursos do ambiente da mídia tradicional e desagradando a mídia tradicional, e ele é um ambiente livre da influência, ou mais livre da influência de um governo federal. E aí, claro que eles querem regular, claro que eles querem criminalizar fake news. Qual é o problema de criminalização de fake news? O problema é que a liberdade de expressão ela abrange, inclusive, o discurso de que eu discordo, o discurso ruim, o discurso nojento e a mentira. A liberdade de expressão ela protege a mentira nas democracias. Porque quem diz o que é verdade e a mentira? A verdade vai o quê? Permitir que o Estado entre na nossa liberdade para dizer o que é verdade e o que é mentira? Que julgue isso? Não pode. A restrição do discurso ela tem que ser excepcional numa democracia. Então, isso nos traz uma imensa preocupação, esse espaço do governo. Quando você olha o projeto que eles avançaram para regulamentar fake news, o que eles estavam fazendo era trazer uma grande ingerência do governo na moderação e no alcance de determinados discursos dentro das redes sociais. Eles se inspiraram numa regulação europeia, que era boa, trouxeram para o Brasil, mas deturparam completamente. Eles criaram um órgão que ia ser nomeado pelo governo, as pessoas do órgão, e esse órgão ia poder aplicar... nazista.
Mais ou menos. O Ministério da Propaganda, né? Ministério da Propaganda. É tipo Orwell, 1984. Queria o Ministério da Verdade que criaram eles. Criaram um órgão, por esse projeto de lei, que ia poder multar cada violação da rede social, cada violação, em 50 milhões de reais. Isso ia fazer a rede social comer na mão deles. E aí, quando fala da regulação que a rede social, a moderação que ela ia ter que fazer de conteúdo, eles colocavam que a rede social tinha uma obrigação de reduzir riscos sistêmicos à violação a direitos fundamentais. Peraí, o que é um risco sistêmico à violação de direito fundamental? Todos nós temos dignidade. Xingamento é violação à dignidade? As redes sociais vão ter que tirar críticas que abalam a minha imagem. Críticas duras vão ter que ser derrubadas porque violam a minha imagem, o meu direito à dignidade. Cara, você faz o que você quiser e você direciona discurso. Pode um pastor ir lá e dizer que o casamento é entre homem e mulher? Ou isso viola a dignidade, o respeito de outras pessoas? Do jeito que está hoje, você criou um órgão que é direcionar o que pode e que é direcionar a rede social para favorecer a direita ou a esquerda, conforme o governo da ocasião. Não pode, seja para favorecer a direita ou a esquerda, não pode. Nós precisamos de liberdade e pluralidade. Deixa eu só perguntar uma coisa, que um leitor mandou uma pergunta, um leitor aqui até da Folha, perguntando se o STF é o câncer do Brasil com metástase. As violações são um câncer no Brasil. As violações aos direitos, a quebra do império da lei. A gente tem um fenômeno que é comum no que a Lava Jato diagnosticou e nos abusos que acontecem hoje no Supremo. Na Lava Jato, lembrem que a gente lutou contra os abusos do poder consistentes na corrupção, na roubalheira, no roubo do nosso dinheiro público. E agora o que a gente vê no Supremo é outro tipo de abuso também. Nos dois casos, donos do poder se colocam acima da lei, num para roubar e no outro para violar as nossas liberdades. Então, a grande questão que a gente está discutindo aqui é império da lei, Estado de Direito. E aí, a gente vai ser um país de bananeira, em que as pessoas que mandam, hoje vai ter regra. 61% das pessoas têm medo de se manifestar em redes sociais. Tem medo de expressar o que pensam. Mas eu estou falando de pesquisa, dado. Datafolha. Isso, estou falando de dado. Assim, a gente tem uma percepção de que pode ser que tenha gente ter tido até medo de responder a pesquisa dizendo que tinha medo de se manifestar nas redes sociais. Mas a pesquisa apontou 61%. Que democracia é essa em que 61% das pessoas têm medo de falar? E por que elas têm medo? A resposta é clara, porque você não tem mais regra. Se você tem regra, você sabe até onde você pode ir e você sabe que você não pode ultrapassar essa linha. Se você ultrapassar, você é punido. Mas você sabe que tem um limite e o limite está ali. Agora, quando você não tem limite, quando você some com a regra, porque é a vontade da pessoa e não a regra, aí você fica com medo. Aí os promotores não dão entrevista. Aí os juízes não dão entrevista. Aí as pessoas ficam acuadas, as pessoas têm medo de falar nas redes sociais, porque sabem que podem ser punidas simplesmente porque desagradaram um xandão da ocasião. Na tua opinião, qual o pior ministro atuando hoje no Supremo? Hoje, o pior ministro que pratica abusos que estão violando as liberdades é o ministro Alexandre de Moraes, mas tem um páreo duro aí, viu? Tem um páreo duro dele, com o Gilmar Mendes, com o Toffoli. O Toffoli, as decisões que ele está fazendo são absurdas. Ele simplesmente mandou parar o pagamento de multas bilionárias ao Odebrecht, de multas bilionárias à JF. Qual foi o argumento que eles usaram? Existiria um ambiente de coação. Peraí, no caso da Odebrecht, os acordos foram feitos pelo próprio STF, foram homologados lá. Como assim coação? Você vê os vídeos dos depoimentos, todos eles lá relaxados, falando os crimes que cometeram. Como assim coação? Se você fala até de coação de pessoas físicas, foram presos indevidamente, a maior parte dos executivos da Odebrecht, cerca de 80%, 90%, estavam soltos quando fizeram acordos. Como assim coação? Qual é o indício? Qual é a prova? Ele não fala nada de concreto. E aí suspende os pagamentos com a alegação de uma suposta coação. E a gente está falando de pessoa jurídica, representada pelos melhores, mais bem pagos advogados do país. E aí ele empresta esse argumento e suspende também a multa da JBS, bilionária. Como assim? O mesmo argumento quando nem era em Curitiba o caso JF, era em Brasília. Não tem como você fazer esse empréstimo do argumento. Ainda com a coincidência de que a esposa do Toffoli é advogada da JF. Em outro caso, mas é advogada da JF, que é um caso de conflito de interesses na minha perspectiva. Então, você vê hoje os ministros atravessando completamente a linha. E nem aí, perderam a vergonha. É o Bananil? É o país das bananas. Assim, a gente tem que lutar para transformar nosso país em uma verdadeira república,
com o império da lei, com o Estado de Direito, numa verdadeira democracia, não essa democracia inabalada, que é a democracia só na forma, só na aparência ou só no discurso, na narrativa deles. Então, hoje até eu estava vindo para cá, a gente entrou no táxi, estava conversando com o taxista e a gente perguntou, olha, quem é pior para o Brasil? Quem você tiraria? Lula ou Alexandre de Moraes? E eu tinha dúvida o que ele ia responder, ele não pestanejou, ele falou, olha, tiraria Alexandre de Moraes do cargo. Não pensou duas vezes. Eu acho que ele conseguiu se fazer mais odiado do que o próprio Lula, que foi condenado em 3 instâncias por corrupção e livrado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, isso não afasta os erros dos outros ministros. O ministro Gilmar Mendes, presta atenção numa coisa, o ministro Gilmar Mendes e alguns outros ministros influenciam as decisões do presidente da República sobre escolha de ministros pro TSE, pro TCU. Como assim? Qual é a razão disso? Por que eles têm poder para influenciar o presidente? Pensa comigo. Se eles seguem a lei, o poder está onde? Está neles ou está na lei? Está na lei. Ele só aplica a lei. Quando que um ministro passa a ser ouvido pelo presidente quando o presidente toma uma decisão discricionária de escolher quem que ele vai colocar em determinado cargo? Só se e quando um ministro estiver disposto a ultrapassar a lei para favorecer amigos e prejudicar inimigos. Senão o ministro não tem poder. Por isso, alguns ministros não têm poder nenhum, não indicam ninguém, não são ouvidos para nada. Enquanto outros ministros, eles são ouvidos para tudo. O que dá esse poder para eles? É a disposição de agir de modo contrário, criando interpretações criativas para atender determinados interesses. Não existe outra explicação para o fato de que eles são ouvidos e eles têm poder para influenciar decisões do chefe do executivo. Deltan, em que momento você acha que a Lava Jato perdeu a força que ela teve? Se você acha que teve algum meia-culpa a se fazer por parte da operação ou alguma precaução que deveria ter sido tomada a mais para que essa operação pudesse ter vingado e vigorado por mais tempo? Quem calou a Lava Jato? Quem calou a Lava Jato foi o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, em 2019, acabou com a prisão em segunda instância. A prisão em segunda instância é o que dava uma sombra de efetividade, trazia a sombra da punição para frente da pessoa. A pessoa falava, vou ser punida, é melhor colaborar. Ela vinha, colaborava, devolvia o dinheiro, expandia a investigação, revelava novos crimes, confessava os seus crimes, mas quando sai essa sombra de punição, ela tem uma avenida para impunidade e ela não vai colaborar. Depois o Supremo mudou a regra de competência, dizendo que era a justiça eleitoral e não a federal que ia processar a corrupção política, o que acaba com os processos de corrupção política porque a justiça eleitoral nunca mandou ninguém para cadeia. Aplicou a nova regra para o passado, anulando casos como Palocci Vaccari, Eduardo Cunha, e se quiserem anulam toda a Lava Jato com base nessa mudança de regra e aplicação dessa regra para o passado. Mudou a regra do delatado falar depois do delator e aplicou para o passado, anulando casos como Bendini, casos como da Mendes Júnior, que executivos tinham sido condenados a devolver aí coisa de 350 milhões de reais. Seja, anularam tudo. Foram anulando. Passou a existir aí um conserto, uma perseguição dos agentes da lei. O Toffoli mandou investigar agentes da lei por cooperações internacionais, por coisas feitas há anos, feitas de modo transparente, em processos públicos, mas agora, de repente, os agentes da lei devem ser investigados. A gente passou a ser punido. Hoje, o Supremo Tribunal Federal confirmou uma condenação do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, contra mim, mandando eu pagar uma indenização para o Lula, no valor que vai chegar a cerca aí de R$200 mil por causa da apresentação do PowerPoint. Quando Lula, condenado em 3 instâncias, foi livrado pelo Supremo e não vai pagar R$1. Agora quem cometeu o crime foram os caras da Lava Jato. E veja, existe entendimento vinculante do Supremo que fala que esse tipo de processo nunca pode ser feito contra a pessoa física, só contra o CNPJ, a pessoa jurídica, a União. E a União jamais me acionaria, a gente chama em regresso, jamais cobraria o valor de mim, porque a União tem pareceres falando que eu não fiz nada de errado. Mas aí vem o Supremo e confirma essa decisão do STJ, que reverteu as decisões da primeira e segunda instância, que eram técnicas de juízes concursados, que falaram que eu não tinha que indenizar nada, que me absolveram, falaram que não tem nada a ver esse processo. Aí veio o STJ e reverteu isso contra a sua própria jurisprudência e contra a do Supremo, e o Supremo confirmou. O meu medo não é ser julgado pela primeira e segunda instância, que são juízes técnicos e concursados. Meu medo é ser julgado pelo Supremo, um tribunal político. Mas o caso chega lá em recurso, né? Esse é o medo. Ou quando eles querem te associar alguém de foro privilegiado para te levar para lá. Eu não tenho medo da primeira instância, eu tenho medo do Supremo. O Supremo não tem regra, o Supremo é um tribunal político, se escancarou como um tribunal político. De tudo de todo o conteúdo da chamada Vaza Jato,
O que você acha que seria o de maior interesse da sociedade brasileira se a gente pudesse ter acesso a todas essas informações? Nada. Nada de interesse da sociedade brasileira. São mensagens trocadas para realizar atos. Para falar sobre atos futuros. Agora, essas mensagens elas foram roubadas, pode ter estado sujeita a todo tipo de adulteração. E o que a gente vê ali são fofocas querendo bancar de escândalo. Eles pegam trechos de mensagens, descontextualizam, dão interpretações, quando tudo que eventualmente aconteceu nas mensagens reais, não nessas que vieram à tona, tudo que aconteceu tinha por objetivo realizar atos. E você vai lá ver os atos são públicos, os atos são fundamentados. Quer dizer, qual é o ato ilegal? Qual foi o ato ilegal praticado? Não teve um cara inocente enquadrado, não teve uma prova forjada, não teve uma condenação indevida, não teve uma prisão que passou de 35 dias, ao contrário do Supremo, não teve uma distribuição de direcionado, ao contrário do Supremo, do que aconteceu com Alexandre de Moraes, não teve pessoas enquadradas sem provas, sem individualização da conduta, como está acontecendo no 8 de janeiro, não teve buscas e apreensões que eram phishing expeditions, que nem acontece no Supremo, não teve derrubadas de perfis das redes sociais, penas desproporcionais, como a gente vê no Supremo, nada. Então, qual é o ato que foi praticado e foi legal? Não tem. Claro que você pode discutir, tudo em direito você pode discutir, mas é sempre coisa de interpretação, totalmente diferente do que o Supremo faz. No caso do Supremo, a regra está rasgada e está lá atrás. Dizem as más línguas que tinham mais de 1.000 pessoas nesses grampos aí da Vaza Jato e vários jornalistas com conversas para lá de comprometedoras. E que pessoas mal intencionadas usam essas conversas para chantagear esses jornalistas para eles trocarem de lado. Tu acha isso possível? Eu acho possível que exista. Você teve várias pessoas que foram hackeadas, mas só vieram à tona o quê? As mensagens relativas, supostas mensagens relativas a mim. Teve uma seleção aí. Mas tem várias outras pessoas que foram hackeadas. O que tem nesse material? Exatamente. O que tem nesse material dessas pessoas? E mais, a gente está falando de criminosos, né? Pessoas que praticaram crimes, é totalmente diferente dos casos do Edward Snowden e de outras pessoas. Nesses outros casos internacionais, o que aconteceu? Alguém identificou alguma coisa errada que estava acontecendo lá nos Estados Unidos, em outros lugares. Aí essa pessoa fez uma cópia dos arquivos, que era um whistleblower, a gente chama, é um soprador de apito, é alguém que vai denunciar uma irregularidade e entregava para a imprensa. Na Lava Jato foi o contrário. Os caras trouxeram essas supostas mensagens à tona, e o que aconteceu com o time? A gente tinha 60 pessoas trabalhando. Aquelas supostas mensagens eram trocadas entre essas 60 pessoas em diferentes grupos ou ainda coletivamente. Tinha as mensagens entre os procuradores, por exemplo. Quantos procuradores vieram e falaram assim, realmente teve coisa errada? Nenhum! E qualquer um deles podia ter ido embora se visse qualquer coisa errada. Não ia manchar a sua carreira, a sua reputação, a sua integridade. Estava lá voluntariamente, fazendo sacrifício, longe das suas casas, das suas famílias. Mas aí veio tudo à tona e não teve um racha. Uma pessoa que saiu falando que tinha qualquer coisa errada, qualquer irregularidade. Todo mundo tinha plena confiança no que estava sendo feito. Queria perguntar sobre a tua cassação. Se tu acha que foi uma perseguição ou realmente teve algum erro jurídico ali, alguma coisa... porque tu teve milhares de votos, né, para deputado, foi eleito, né, e foi cassado. Né? Eu queria perguntar se tu acha que foi meramente uma perseguição, né, que o Moro acabou também, né, sendo perseguido, né, e foi absolvido, né, continua senador, mas tu acabou sendo cassado, né, parece que a raiva da turma é um pouco maior de ti. Tu acha que foi uma cassação justa ou foi meramente mais uma perseguição do sistema? Quando eu entrei no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, na primeira semana, Eduardo Cunha encontrou um colega meu de partido, eu para ele no elevador e disse, nós vamos cassar o Deltan. Poucos meses depois, essa cassação via pelas mãos de um ministro delatado na Lava Jato. Parênteses, lá no TCU hoje foi condenado por 4 ministros contra os pareceres da área técnica, contra todo mundo que se manifestou nos autos, contra todo mundo da área técnica. Agora, os 4 políticos, 3 deles delatados da Lava Jato também nos condenaram. Volta agora para o TSE. Pelas mãos de um ministro delatado, veio a cassação num contexto de um governo que queria a vingança da Lava Jato e num contexto que iam ser escolhidos os ministros e que a gente sabe que tinha gente lá que queria ser ouvido pelo presidente para suas indicações e queria ouvido favorável do presidente da República. Fora todos os interesses dos aliados desses ministros que até os indicaram politicamente, pessoas que foram investigadas, processadas criminalmente. A minha cassação, ela não foi uma cassação com 2 S's. Ela foi uma cassação com C cedilha. O ministro Marco Aurélio acabou de falar exatamente isso. O ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal. Gente que criticava a Lava Jato, como o Miguel Reale Júnior, que deu uma entrevista dizendo, olha, não gosto do Deltan, não gosto da Lava Jato, mas o que aconteceu com eles foi um absurdo, um absurdo. Você tem
várias outras entidades, pessoas que vieram se manifestar, todos os 4 grandes jornais do Brasil. É raro você ter uma unanimidade, porque você tem jornal de esquerda, de direita ali. Todos eles criticaram a minha cassação. Porque a regra era clara. A regra era um promotor que sai do Ministério Público na pendência de processo disciplinar se torna inelegível. A questão é objetiva. Tinha algum processo disciplinar quando saiu do Ministério Público? Não, nenhum. Então como é que me cassaram? Aí basta você ver a decisão lá para você ver o contorcionismo, o malabarismo jurídico que eles fizeram para alcançar o resultado que foi me cassar contra o parecer da PGR, contra o parecer do Ministério Público da segunda instância, contra a decisão unânime do Tribunal Regional do Paraná, que emitiu sua decisão depois de 3 votos diferentes de desembargadores que pediram para olhar melhor o caso, se analisaram profundamente, olharam tudo, reviraram e chegaram à conclusão que não tinha o quê, que estava tudo regular. Então é um caso fácil de cassação com C cedilha. Deltan, como que você acha que a gente pode, como o Brasil pode vencer a impunidade? Há pouco tempo eu estava, antes da entrevista, assistindo uma entrevista antiga sua com a Miriam Leitão, onde você usou uma frase, ou ela usou uma frase, de que a Lava Jato indignou, mas não transformou. Né? Uhum. Como que a gente pode ver essa impunidade? Qual que é o caminho para encontrar realmente o fim dessa impunidade, especialmente nos crimes de colarinho branco? Né? Existe uma série de regras ou de brechas na lei que favorecem a impunidade dos colarinhos brancos. Fora toda a má intenção de eventuais ministros nomeados pelo sistema e que querem ajudar o sistema, que tem suas alianças com o sistema, que devem favores para o sistema e que querem garantir ou ainda querem garantir a impunidade de seus corruptos de estimação por qualquer razão. Fora tudo isso, você tem uma série de brechas na lei. Imagina o seguinte, um caso, uma operação complexa. Uma operação envolvendo aí centenas, milhares de atos, tá? Complexo. Quantas questões discutíveis você acha que tem numa operação como essa? Muitas, certo? Vamos supor que tinha duas questões discutíveis em que as pessoas no direito tenham diferentes interpretações e que se dividam meio a meio para um lado ou para o outro dizer existe ou não existe uma nulidade aí. Tá? Qual é a chance do Ministério Público ganhar se houver 2 questões discutíveis em que as pessoas se dividam meio a meio? Chute aí. 0. Vocês são do mercado financeiro, vocês têm que fazer a probabilidade de vocês aqui. Um quarto. Você fez 1/2 vezes 1/2, certo? 1/4. 25%, seria uma chance razoável. E se eu te falar que a chance é de menos de 5%? Vou te explicar por quê. Vou te explicar por quê. Porque para o Ministério Público ganhar, pelo modo como é desenhado o nosso sistema, ele tem que ganhar na segunda, na terceira e na 4ª instância. Somos o único lugar do mundo com 4 instâncias. Sobra dinheiro, claro. Sobra dinheiro no Brasil. A gente tem o judiciário mais caro do mundo. 1,5% do PIB, a média do OCDE é 0,5% do PIB. Então você tem segunda, terceira e 4ª instância. E você tem que ganhar na segunda, na terceira e na 4ª. Se você perder em qualquer uma delas, você não tem o direito de recorrer. Porque na nossa Constituição está previsto que só existe recurso contra habeas corpus quando ele desfavorece o réu. Não existe recurso contra habeas corpus quando ele favorece o réu. E as nulidades, em geral, são decretadas nos habeas corpus, que levam uma informação unilateral, sem a participação do acusador, do Ministério Público da primeira instância, diretamente do tribunal, com material que a defesa seleciona, com o lado dela e apresenta a questão lá. Aí você tem uma chance, então, de 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. Segunda, terceira e 4ª instância. Qual é a chance? 1/8, só no primeiro caso. Certo? Aí no segundo caso, que é igualmente discutível, mais uma vez, eu tenho que ganhar nos 3 degraus. 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, 1/8. 1/8 vezes 1/8, qual é a minha chance de ganhar? 1/64. Coisa aí de 2 e pouco por cento de chance de eu ganhar. Então, assim, o sistema é feito para garantir impunidade. E aí os poderosos que vão recorrer nos diferentes degraus recursais e que vão oferecer não 2 habeas corpus, vão oferecer, discutindo 10 questões, qual a chance de eles ganhar? Quase 100%. Isso sem contar a possibilidade ou probabilidade dos grandes poderosos terem seus aliados nos tribunais, pessoas que eles mesmos indicaram, que participaram da sua indicação. Então, a luta ela é muito difícil. Como que você muda isso? Mudando o sistema, mudando as leis, mudando as regras. Como você muda as regras? Por meio de congressistas. Só que aí você tem que ter congressista que seja honesto, competente e que faça política pública sobre evidência. Para isso a gente depende das eleições, especialmente para o Congresso. Mas a gente tem que entender o sistema. A eleição para 2026 começa em 2024. Porque são os vereadores e prefeitos que vão trabalhar pelos futuros candidatos a deputado federal e senador
E são eles que, eventualmente, podem até se candidatar a deputado federal, senador no futuro. Então, esse momento é o momento que a gente faz o primeiro filtro de ingresso na política dessas pessoas. Essa foi a razão pela qual, mesmo depois de ser cassado, eu não desisti e me uni a um time que é o time do Partido Novo. É um time de pessoas que lutam por honestidade, por competência na política, políticas públicas sobre evidência, que decidiram não desistir e que luta por causas que eu acredito, como a defesa do indivíduo, da família, como a defesa da vida, como o combate à corrupção, a contenção dos abusos do governo Lula e do STF, a geração de emprego e renda, a defesa das liberdades e a colocação de todo tipo de bandido, seja de colarinho branco, seja o bandido de rua, no seu devido lugar, que é a cadeia. Deixa eu te perguntar sobre o Bolsonaro. Duas perguntas. Primeiro, se tu votou no Lula ou no Bolsonaro. A segunda pergunta é se tu te arrepende das críticas duras que tu fez o Bolsonaro, que parte da direita dizem que é a direita limpinha, entre aspas, e que acabou por ajudar um pouco a eleição do Lula. A primeira pergunta é meio óbvia, né? Se eu votei no Lula, no Bolsonaro, né? Eu até fiz campanha pro Bolsonaro. Quando eu não fiquei mencionando no primeiro turno das eleições, porque muita gente ia dizer, olha lá, o cara agora tá querendo colar no Bolsonaro, tá querendo se aproveitar, que é um discurso que usam muitas vezes contra as pessoas que se alinham ou que estão na direita, tá? Então, mas quando saiu o resultado do primeiro turno da eleição, na frente do resultado em que eu era o deputado federal mais votado do Paraná, na frente do painel, eu fiz um vídeo agradecendo as pessoas e dizendo que a partir daquele momento a gente precisava todo mundo lutar incisivamente, com todas as nossas forças, pela eleição do Bolsonaro. E não só fiz isso, eu rodei o Paraná agradecendo as pessoas que tinham me apoiado e pedindo, incentivando essas pessoas a trabalharem pela eleição da direita no Brasil. Essa é a resposta à primeira pergunta. Segunda pergunta. Fiz críticas ao Bolsonaro no passado? Fiz sim. Fiz e eram críticas pertinentes. E eu dificilmente acho alguém que é bolsonarista que acha que ele escolheu certo o Aras para PGR. O Aras que detonou a Lava Jato. Dificilmente eu acho alguém que é de direita que vai entender que estava certo suspender todas as investigações do COAF no Brasil por 6 meses porque o Flávio estava enroscado no Supremo. Então, dificilmente acho alguém de direita que não quer avançar o fim do foro privilegiado e a prisão em segunda instância, que são pautas prioritárias, tem que ser prioritárias. Então, críticas, quando alguém está no governo, incentivos, discursos, sugestão de caminhos, é legítimo que se faça. Agora, ao mesmo tempo, eu nunca deixei de apoiar todas as pautas que eu acredito que são as pautas da direita, todas as pautas da direita conservadora. Eu sou cristão evangélico batista, sempre defendi família, vida, liberdade, combate à corrupção, liberdade econômica, valores e princípios ou causas ou diretrizes que são, em grande medida, comum. Tenho um bom relacionamento com o Eduardo Bolsonaro, com quem eu trabalhei na Câmara dos Deputados, tenho um bom relacionamento com o Geyer, o Gustavo Geyer, tenho um bom relacionamento com o Nicolas, tenho um bom relacionamento com o Felipe Barros, tenho um bom relacionamento com todo mundo ali da direita bolsonarista. Eu sempre defendi desde a Lava Jato que a gente não deve lutar por pessoas, deve lutar por causas. E sempre foi essa a minha orientação. Então, eu defendo causas, princípios, valores com essas pessoas e incentivo todo mundo a buscar causas, princípios e valores. Hoje, essas causas, princípios e valores são solidificados, estão representados num grande nome da direita, que é o Bolsonaro, que deve ser avançado, defendido, promovido para a gente proteger essas causas, princípios, valores. Agora, eu vou falar sempre o que eu acredito. Eu tenho um limite, que é o limite do que eu considero verdadeiro, do que eu considero correto, e eu sempre vou me guiar por isso. E acredito que todo mundo deve se guiar por isso. Divergências eventuais são saudáveis dentro de uma democracia. Então, resumo. Tive algumas críticas que são compartilhadas por grande parte da direita em relação a aspectos específicos e sempre me uni na defesa de pautas, valores, princípios, lutando inclusive pela eleição do Bolsonaro no segundo turno. Você acha que o Brasil tem salvação? Sim, o Brasil tem salvação. Agora, essa salvação ela precisa ser construída, ela não vai cair no nosso colo. Nós precisamos lutar por ela. E lutar por ela no terreno da luta por essa salvação, que é a política. Não adianta a gente ficar reclamando lá no sofá e não se coçar, a gente não se envolver agora em 2026 nas eleições para prefeito, para vereador, depois das eleições para deputado federal, estadual, para presidente. A gente precisa espalhar, spread the word, a gente precisa ter as razões pelas quais a gente quer que as pessoas votem nos nossos candidatos nas eleições, carregar santinhos durante a campanha eleitoral, carregar relações e motivos, olha, vota nesse, pedir ajuda, não perder oportunidade, ir na padaria,
convencer a pessoa que está te atendendo na padaria, falar com a pessoa do lado, pedir apoio, porque se a gente colocar pessoas comprometidas com princípios, valores, causas, a gente não vai mudar o Brasil. É na política que se dá o terreno. A gente não pode também ser iludido, achando que vai ser fácil, achando que a gente vai vencer da noite para o dia. Não é assim que a mudança acontece. Veja a luta contra injustiças históricas arraigadas da história. A luta contra a escravidão. Lá na Inglaterra, William Wilberforce é um político cristão que lutou por duas coisas. Ele tomou duas coisas como missão da vida dele. O fim da escravidão e a reforma dos costumes. Ele era um político conservador. E ele, para mim, é a referência de político na história humana. E ele passou a lutar antes de 1800 pelo fim da escravidão. Em 1808, aproximadamente, ele conseguiu uma vitória, o fim do comércio. A Câmara dos Comuns aplaudiu ele de pé, mas ele foi criticado todo o tempo. Falavam que a luta dele atrapalhava a economia. Falavam que ele estava querendo destroçar a economia, que ele estava errado. Bateram nele, ele apanhou mais uma vez. E no final da vida dele, 4 dias antes de ele morrer, lá por 1830, 1833, foi abolida a escravidão na Inglaterra. Foram 4 décadas de luta por um resultado. 4 décadas. A gente está lutando aí faz 10 anos e tem gente fazendo mimimi, querendo desistir. Não, a gente tem que ter raça, a gente tem que ter garra, a gente tem que ter perseverança. Estratégia, trabalho duro, perseverança para lutar por aquilo que a gente acredita. Desistir certamente não é a solução. Deltan, só mais uma. Calma, tem um presente, tá? Quando eu... Olha só. Só mais uma isso, rápida. Obrigado, olha só. É papo. Quando Quer falar do presente aqui? Olha só, café com ferry. Obrigado, queridos. Fico honrado. Quando você Honra era procurador, Deltan, eu acho que essa é uma dúvida que muita gente tem. Você tinha algum tipo de distinção entre um réu por conta da posição política dele? Não, de modo algum. Aliás, entre os procuradores, tinha gente de direita, tinha gente de centro, tinha gente de esquerda. Nas eleições de 2018, teve gente que votou no Haddad, teve gente que votou no Bolsonaro, teve gente que votou nulo. Tinha pessoas de diferentes visões e não poderia ser distinguido. Aí seria errado, porque a nossa convergência era na busca da justiça, era a aplicação da lei sobre fatos comprovados. Fatos, provas, lei, cara crachá. Esse era o trabalho, isso unia todo mundo. E isso fez com que a gente fosse uma equipe que trabalhasse do começo ao fim unidos por propósito, sem nenhum racha. A gente fazia absoluta questão. Vocês vão ver minhas entrevistas para trás, vocês não vão ver eu falando de política de modo geral, que não fosse combate à corrupção, que era a minha pauta. Por quê? Porque eu não devia fazer isso. Eu estava num papel de procurador, diferente de quando eu saio para a política, que aí eu passo a falar sobre todas as pautas. Então, naquele momento, eu tinha que ser cara crachá, e assim foi. Então, nós sempre lutamos por justiça, independentemente de quem. Tanto que a gente pegou pessoas do PT, do PMDB, do PP, do PSDB, pessoas de todo o espectro partidário. A gente nunca pegou ninguém do Novo, porque o Novo nunca teve nenhum caso de corrupção. Em algum momento vai acontecer. E o que o Novo tem que fazer, e o compromisso do Novo é expulsar essas pessoas. O Novo é o único time que tem compliance, que tem transparência, diferente dos outros partidos. Então, a gente tem lutado para mudar essa realidade. A melhor forma hoje de lutar é por meio desses times políticos, é por meio de partidos, é por meio da vinculação e estar num time organizado, com estratégia, com organização de esforços para que a gente alcance os resultados. Tá gravando? Gente, eu queria te perguntar pra gente finalizar que existe uma onda, vozes na internet que dizem que tu faz parte da direita limpinha, que agora quer tirar, né, o casaco de bolsonarista e tal, e excluir o bolsonarismo da direita, rachar a direita. O que tu tem para dizer sobre isso? Isso é uma grande bobagem, esse negócio de direita limpinha, direita sensata. Isso aí é uma exteriorização de uma prepotência. Não existe direita limpinha, existe direita. A gente precisa lutar pelos meus valores, princípios, pelas liberdades. E eu vejo esse conceito ser usado, na verdade, como um instrumento de rachar uma direita que a gente precisa mais do que nunca unida, porque Lula está no poder. A gente precisa trabalhar juntos, estar unidos para vencer Lula em 2026. Vejo que a margem pela qual a gente perdeu em 2022 foi muito pequena. Muito pequena. E se a gente ficar alimentando mimimi, fofoca, intriga e controvérsia, o que vai acontecer é certo, a gente vai perder de novo. Então o que a gente precisa fazer é falar de direita, uma direita, defender os valores liberais, conservadores e se unir para tirar Lula do poder, para trabalhar junto para construir um Brasil melhor.
Muito obrigado, Deltan, pela participação. Gente, encerramos mais um Café com Ferri. Queria agradecer demais a presença do Deltan aqui. É muito esclarecedor. Esse cara tá na história do Brasil. Daqui a 100 anos, quando... É um dos nomes da República do século, né? A República de Curitiba. Quando as pessoas, os estudantes lerem os livros, ele vai estar nos livros de história. É um prazer te receber aqui, Deltan. E quero desejar muito sucesso na tua jornada. Até quando eu olho para trás, eu penso assim, como esses caras conseguiram ir tão longe na República das Bananas. Gente, obrigado. Obrigado, Deltan. Obrigado, Coleta. Obrigado, Fábio, todo o time aí que tá nos acompanhando. Até a próxima Café com Ferri. Siga o canal aí. Compartilhe, por favor. Deixa o like, adiciona o sininho, faz tudo isso. Se quiser nos xingar, também pode xingar. Tá todo mundo em casa. Tá tudo bem. Um beijo para todo mundo.